Bom, vamos lá. Transformações. Agora, oficialmente, transformações lineares. Vou ser assim um pouco abstrato. Vou falar o que é um espaço vetorial. Ou vou falar assim, o RN. Ou mesmo assim. Vamos pensar assim, o RN. O RN, ele pode aparecer de diversas maneiras. Ele pode aparecer, vamos dizer, pode ter o plano e aí você bota um sistema de coordenadas e ele vira o R2. Você pode realmente ter listas de N números ordenadas, vem um RN de verdade. Você pode, por exemplo, estar trabalhando com conjuntos de polinômios de grau menor ou igual a N. Se você pegar um polinômio, né, de grau menor que N, vamos dizer, xn menos 1, mais xn menos 2, mais x, mais... Então, o polinômio é o quê? Você vai ter que dar um AN menos 1 aqui, um AN menos 2 aqui, etc., um A1 aqui e um A0 aqui. Então, ele é definido por esses N números. E mais, né? Quando você soma polinômios, você soma esses números. Quando você multiplica o polinômio por 2, você multiplica todos esses números por 2. Então, é um RN, uma outra maneira do RN aparecer. Outra maneira que o RN pode aparecer para você, você está fazendo alguma simulação no computador, que você quer, o seu objeto é uma função, ela vai ter um gráfico aqui, vai ser uma função assim, vamos dizer que ela tem aqui, tá? Ela está definida aqui num certo intervalo AB. Mas, na verdade, ela tem infinitos pontos aqui, mas você vai trabalhar com um certo número de pontos. No máximo, vamos dizer assim, se você estiver só preocupado com a parte gráfica, no máximo o número de pixels que você tem aqui na horizontal. Então, você tem N pontos e, na verdade, né, você vai dar, então, você vai dar um ponto... geralmente, você vai pensar assim, que eles são igualmente espaçados, né? Então, aqui você tem o A, o B, aí você divide o B menos A por N, eles dão um certo H, e aí você diz, bom, esse vai ser o A0, aí você tem o A1, A2, A3, A4, A5, e aí você tem N mais 1 pontos aqui. E, na verdade, a sua função vai consistir em dar um valor para cada um desses caras. Então, de novo, você tem aqui um Rn mais 1 aqui, disfarçado. Quando você olha para a função no computador, na verdade, ela é um vetor de Rn. Hã? Não. Não, uma coisa é a função. Mas eu estou dizendo o seguinte, a sua função, você vai, na verdade, você não vai dar a fórmula da função. Você está fazendo um problema de engenharia que você tem lá valores da função e você vai tentar inferir coisa aí. Então, a sua função é o seguinte, você tem um certo número de pontos aqui onde você tem o valor da função. Tipicamente, você dividiu o seu intervalo em N pedaços, aí você tem um espaço aqui, que é B menos A sobre N, é o seu H, que é o passo, e aí você tem esse ponto A0, A1, A2, A1. Então, você tem N mais 1 pontos aqui, e a sua função, na verdade, que você vai botar na tela, ela é feita como? Você tem aqui, vou botar o sistema de coordenadas. Então, aqui você tem valor aqui, outro valor aqui, outro valor aqui. Já fez programação? Então, como é que você vai guardar isso aqui? Não importa quem é
o A0, vamos dizer, no seu programa, não importa, você tem isso guardado. Quem é o A0, quem é o AN, você sabe. Quem é o H, você também sabe. Então, o que você tem que guardar? Você tem que guardar esses caras aqui, ó, Y0, Y1, Y2 até YN, que são tudo. Então, você vai guardar esse vetor aqui, ó. Esse espaço. Hã? Esse espaço. Não, são os valores da sua função nesses pontos. A função ideal, ela teria infinitos valores. É como se ela fosse um vetor com infinitas coordenadas. Só que você só vai reduzir isso para n mais 1. Quando você soma duas funções, você soma cada um. As imagens são um vetor? Não, olha só. Esquece a figura e olha para o seu programa. O que você guardou? Isso aqui, isso é um vetor. Não há dúvida, é uma n mais 1 upla. Mas você pega isso aqui e manda o seu computador plotar isso aqui. Vai desenhar isso aqui, com isso. Então esse é o seu vetor, e aqui é o seu vetor desenhado. É a primeira vez na vida que você está vendo um vetor em RN, é isso aqui. Isso aqui é um vetor em RN. Quando você soma funções, você soma os valores em cada ponto. Então você vai somar, você vai pegar o x0, xn aqui, que são outros valores. Se você quiser, uma é f, outra é g. Quando você soma f mais g, você vai ter os caras que têm a soma em cada lugar. Quando você multiplica a função por escalar, você vai multiplicar isso aqui por escalar. Oi. Foi escrever dessa forma aí, eu fui escrever daquela forma de AN multiplica, sei lá, vetor 1, né? Quando você parte a função por 1, você tem que escalar. É isso, né? Não sei se o que eu vou dizer é o que você está dizendo. Tá? Você tem aqui, eu sei que o vetor é 1, seria uma coisa que tem 1 aqui e 0 nas outras. Pode ser, não sei se é nesse caso. Nesse caso ali da polinômio. Aqui, você tem um vetor que é o polinômio 1, outro vetor que é o polinômio x, outro que é o x ao quadrado, outro que é o x ao cubo. Eles são uma base natural para isso. E eles correspondem ao, vamos dizer, o E0, E1, E2, E3, E4, até o... Todas essas paradas de vetores, eu posso chegar como se fosse polinômio e vice-versa, só nada. É claro que a questão é a seguinte, eu estou só te mostrando que o RN pode aparecer para você em situações diversas. Mas é excepcional, porque as propriedades são parecidas, gente. Não, tudo bem, você tem... você pode dizer, ó, eu tenho o Rn e tenho o conjunto dos polinômios de grau no máximo n menos 1. Um é um conjunto de n uplas, outro é um conjunto de funções. Mas tem um isomorfismo entre eles. O isomorfismo seria o seguinte, ó, esse aqui é o polinômio. Né? Esse aqui é o polinômio. E esse aqui é n upla, A0, a n menos 1. Só que tem uma função que é cada um daqui associa um daqui e vice-versa. É uma abjeção. E ela preserva as operações, porque se eu somo aqui, eu somo aqui. Se eu multiplico aqui por escalar, isso chama um isomorfismo, nesse caso, porque ela é inversível. Mesma coisa, aqui você poderia dizer, bom, eu tenho as minhas funções, na verdade, aqui a gente trabalha, na verdade, um pouco uma ilusão de ótica, né? Vamos dizer, se for um ponto para cada pixel aqui, você manda plotar esse negócio e você vê como se fosse contínuo, mas não é. Mas você poderia dizer, esse é a função e esse daqui é o vetor. No caso, na verdade, são a mesma coisa. Mas o que eu estou dizendo é que o RN pode aparecer para você vestido com diversas roupas. Não adianta você fazer um curso de álgebra linear em que você trabalha com N uplas e quando aparece um RN na sua frente, você não reconhece. Né? Então, isso aqui
E aqui é uma maneira interessante, você está vendo o vetor, ó, você soma os vetores. Tá vendo? Aqui também. Então, tem diversas situações em que aparecem RNs na sua frente. Tem situações que a gente também considera espaço vetorial, mas que não é um RN. Vamos dizer, se eu chamar de E o conjunto das funções f de AB em R, esse aqui não é um RN. Porque esse aqui é um RN, ele tem a base, já tem até a base que você viu dada. Esse aqui também, está claro que ele é um RN, mas esse aqui não, porque aqui tem muito mais funções do que aqui. Esse aqui é como se fosse é como se você dissesse assim, ó, esse aqui tem uma coordenada para cada um desses pontos que estão aqui. Você pode dar um exemplo, sei lá, caso pequeno? Pequeno? Os intervalos são todos do mesmo tamanho. Não existe intervalos. Hã? Tem uma rua entre 1 e 12 que tem entre 1 e 10, entende? Dá um exemplo aí que eu não consigo. Não, o exemplo é esse. O exemplo é esse. Você está resolvendo. Você faz eletrônica? Não, faço elétrica. Elétrica? Bom, mas tudo bem. Mas de qualquer, vou falar em geral. Pode servir para elétrica, para eletrônica, para metalúrgica. Tá, você está resolvendo um problema e o que você quer achar é uma função. Ela descreve o seu fenômeno. É uma função de AB em R. Então, seus objetos são funções. O espaço, você vai procurar a sua solução no espaço de todas as funções de AB em R. Ou pelo menos o conjunto de todas as funções de AB em R. E aqui você tem, vamos dizer assim, você pode somar elementos desse conjunto, porque você faz a função f mais g de AB em R, e ela é definida, é a função definida assim, né? Ela pega x e leva em f de x mais g de x. Se você quiser multiplicar ela por k, a função kf de AB em R, pega cada x e leva em k f de x. Você pode pensar o f de x como uma n-upla, só que tem infinitas coordenadas. Uma para cada x. Porque uma função é dar um número para cada x. Uma n-upla é dar um número para cada i de 1 a n. Isso aqui é dar um número para cada x de A até B. Aqui tem uma infinidade de coordenadas. Mas você pode somar do mesmo jeito. E quando você trabalha em RN, a gente viu assim, as transformações lineares, elas estão associadas muito a pensar o sistema linear e a matriz. Então você tem assim, a matriz A11, AN1, A1N, ANN, aí multiplica por x1, xn, e dá lá um y1, yn. Isso aqui é uma transformação A. E ela tem a seguinte propriedade: A do vetor, se eu pegar o vetor x, somar com o vetor y, A de x mais y é A de x mais AY. Isso é expresso pelo fato de que você, quando multiplica a matriz pela soma de dois vetores, é o mesmo que multiplicar por um, multiplicar por outro e depois somar. E a mesma coisa se você fizer A vezes kx, isso dá k vezes ax. Vem dar conta. Mas isso aí, quando a gente olha para isso, a gente está pensando em sistemas lineares. Está muito na cara de sistemas lineares. Mas isso aqui, uma transformação que tem essas propriedades, é dita uma transformação linear. Ela pega vetores de um lugar, e para cada vetor aqui associa um vetor do lado de cá, e tanto faz você somar antes e depois transformar, como transformar os dois e depois somar do lado de cá. Multiplicar antes e depois transformar,
ou transformar e depois multiplicar do lado de cá. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte, ó, esse espaço daqui, que é um Rn, eu posso chamar ele de P. Vamos fazer ele, chamar ele, ser um Rn mais 1, porque é meio chato ficar com x elevado a n menos 1. Vamos chamar de Pn, é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n. Vou fazer, na verdade ele pode ser pensado assim, né? Tá? Então, eu nem vou representar o vetor aqui por x1, x0, xn, porque senão vai confundir com esse x daqui. Vou representar ele por um A0 a n. Vamos fazer o seguinte, né? Vou pegar aqui o A0 a n, vamos levar aqui no B0 bn, vamos fazer assim, vai ser 0, 1, 0. Depois aqui, nós vamos botar 0, 0, 2, 0, 0. Vamos assim, 0, 0, 0, 3, 0. Até assim, né? Vai 0, 0, n, aqui vai 0, até 0 assim. Vamos ver essa matriz aqui. Tá? Isso aqui vai nos dar o quê, né? Quando você fizer, aqui tem A1, AN menos 1, então aqui vai ser, ó, o resultado vai ser o quê? Quando você multiplicar esse por esse, vai dar 1. Agora, quando você fizer aqui, vai dar 0 a 1, mais 0 a 2, mais 2 a 2. Depois vai dar 0 a 1, quer dizer, 0 a 0, 0 a 1, 0 a 2, 3 a 3. O quê? O A0, o que tem? Por 0. Ele está sempre sendo multiplicado por 0, tá? Aí, na penúltima, dá 0 tudo, aí dá n a n. Vamos botar um pouquinho maior aqui para... Na penúltima, você vai 0, 0, 0, 0, n a n. E na última dá 0. Deixa eu ter essa matriz, não sei que sistema linear é esse, mas olha só, ela está pegando, se eu traduzir em polinômio, ela está pegando esse polinômio aqui, e está levando o polinômio de grau menor ou igual que n, que o termo de grau n é 0. Depois você tem n a n no termo xn menos 1. Depois você vai ter n menos 1, né? Claro, né? A n menos 1, xn menos 2. Mais 3 a 3x2, mais 2 a 2x, mais a 1. Diminui o grau, mas não tem algo mais conhecido aí, não? Calcula a derivada disso aqui. Então, derivada é uma função, né? É. Que legal.
Não, na verdade você aprendeu esse cálculo. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada do produto da função multiplicada por um número. Então, por isso que quando tem aquelas equações diferenciais, tem o espaço que você soma as soluções da homogênea, não sei o quê, é porque você tem um operador linear, que é a derivada aqui. A segunda derivada é um operador linear. Quando você tem uma equação diferencial linear, né, quando você faz y duas linhas mais 3y' menos 4y, isso daqui é segunda derivada mais 3 vezes a derivada menos a identidade aplicada em y. Porque é 4y menos 4 a identidade, né? 4 a identidade aqui. Tá? Inclusive, você até viu essa notação nas equações diferenciais, né? Então, na verdade, aqui, vamos dizer, não só o Rn pode aparecer de uma maneira diferente, como uma transformação linear aqui pode ter um significado completamente diferente. Quer dizer, uma matriz aqui pode ter um significado completamente diferente do que ela vem tendo até agora. Se você olhar o espaço de funções sem ser dos polinômios, porque quando você faz a equação diferencial, você não está nos polinômios, você está num espaço de dimensão infinita. Aí, você não tem matriz, porque ele não é um Rn. Mas isso aqui continua existindo, a transformação linear continua existindo. Então, tem uma coisa unificadora que não é tão... Vamos dizer, que essa ideia de pensar o espaço vetorial é transformação linear, isso de fato existe. E a integral também é uma coisa linear. Na verdade, a integral definida, você vai ter que tomar um cuidadinho para levar 0 em 0. Então, você vai botar a constante 0, uma coisa assim. Mas mesmo a integral definida é uma transformação linear do espaço das funções em R. Porque a integral da soma é a soma das integrais. Então, tem... ou seja, mas a derivada integral aparece em todos os modelos físicos. Vou mostrar mais um exemplo. Voltar na nossa funçãozinha, aquela lá. Nós estamos lá no nosso desenhozinho, AB. Então, aqui é o A0, aqui é o AN, e aí tem esses valores aqui. Isso é a nossa função. Então, aqui tem um certo AI. O AI é igual a A mais IH. O H, lembra, é B menos A sobre N. Hã? Não. I tá bom. Porque I varia de 0 a N. Né? Você tem... A0 é A mais 0H, A1 é A mais H, A mais 2H, até A mais NH. Se você quiser derivar aqui, então o seu vetor é esse, é A0, A1, AI mais 1, AN. A coisa mais honesta que a gente pode fazer aqui, tem duas coisas honestas que a gente pode fazer. Se eu quiser a derivada aqui, ou eu escolho isso, ou eu escolho isso. Ou a derivada direita ou a derivada esquerda. Então, por exemplo, para definir a derivada direita, né, em AI, né, vai ser o AI mais 1 menos AI sobre H. Em AI não, né? Na verdade, quer dizer, o meu vetor não vai ser, o vetor vai ser y0, yi, vou usar essa não, senão confunde. Eu vou chamar de A's os caras aqui, então aqui você tem o yi, que é a altura aqui. Aqui você tem o yi mais 1, então aqui você vai ter que pegar o yi mais 1 menos yi sobre H.
Ou pode pegar a derivada à esquerda, né? Em AI vai ser yi menos yi menos 1 sobre H. Tem um problema assim que a derivada, vamos dizer, a derivada direita vai estar definida aqui, 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 mas aqui ela não vai estar. E a derivada esquerda não vai estar definida aqui. A menos que você invente algum macete, ou você diga que é periódico, que o valor aqui é igual ao valor aqui, aí você pode... Não, existe, porque quando você tem quando você estuda a propagação de calor, né, num disco, você usa coordenadas polares, e aí o valor da função no θ igual a 0 e no θ igual a 2π é a mesma coisa. Então, acontece isso, tá? Aparece no mundo real. Mas se você disser, assim, não vai ter... Então, por exemplo, a derivada direita vai pegar um cara que está em Rn mais 1 e vai levar em Rn. A derivada direita só vai estar definida até aqui. E dá para dizer o que ela é. Ó. A D+, né? O que ela vai fazer? Ela vai pegar o seu y0 até yn e vai ter uma matriz aqui. Que com certeza vai ser 1 sobre H aqui. E quando você tiver, só que aqui ela vai ter do 0 até o n menos 1. Então aqui vai ter do 0 até o n menos 1. E aqui vai do 0 até o n. É porque sempre vai dividir por H. Quer dizer, eu estou dizendo assim, ó, você pega esse cara, o que vai ser a derivada? Isso aqui vai dar isso aqui, né? Vai dar aqui 1 sobre H, y1 menos y0, y2 menos y1, yn menos yn menos 1. Olha, isso eu sei fazer, né? Y1 menos y0 é menos 1, 1, 0. Depois 0... menos 1, 1. Então, você vai ter uma fileira de menos 1s aqui e uma fileira de 1s aqui. E o resto é 0. Então, é uma matriz. Então, aqui nós estamos derivando, mas também tem uma matriz, né? Porque nós estamos, sempre que nós estivermos em dimensão finita, porque é muito típico de problemas reais, assim, você vira um modelo físico que tem equações diferenciais, aí você diz, pô, mas isso aqui não consigo resolver. Aí você diz, então vou discretizar, e aí você troca a derivada por uma aproximação assim da derivada. Claro, podia ser a outra, você punha, aí ia ser menos aqui, mais aqui, aliás, não, ia ser assim também, só que ia, na verdade, em vez de ir do A0 até o AN menos 1 aqui, ia do 1 até o N, né? Ia ser cada um menos o anterior também, dividindo por H. E tem, vamos dizer, tem a derivada segunda que aparece com muita frequência, né? Porque problemas físicos, geralmente você tem um F igual a MA e você tem uma derivada segunda envolvida. Aí eu diria o seguinte, ó, o que é fazer a derivada segunda? Você pega, você tem aqui o AI, tem o AI mais 1, o AI mais 2, o AI menos 1, o AI menos 2. Se você usar a derivada direita, você vai usar esse ponto e esse para fazer uma, e esse ponto e esse para fazer outra. Se você usar a derivada esquerda, você vai usar aqui e aqui. Mas você pode fazer uma coisa, como você tem duas derivadas, você faz uma derivada à direita e outra à esquerda. Vamos ver, o que você ganha? Digamos que você use só a derivada à direita. Então, você vai fazer o quê? Primeira derivada em AI mais 1. Então, você vai ter yi mais 2 menos yi mais 1 sobre H. Menos a primeira derivada em AI.
yi menos yi, aliás, yi mais 1 menos yi sobre h. E agora sobre h. Tá? Quer dizer, a derivada aqui nesse cara, eu pego o y desse menos o y desse, divido por h. Aqui eu pego o y desse menos o y desse. Então, isso aqui vai dar yi mais 2 menos 2yi mais 1 mais y sobre h2. Seria a segunda derivada. Está ruim, porque você está calculando a segunda derivada aqui, você está usando esses 3 pontos aqui. Agora, é claro que se você fizer com a derivada esquerda, vai acontecer a mesma coisa para o lado de cá. A minha proposta é, vamos ser democráticos. Você faz a primeira derivada para a direita e a segunda para a esquerda. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a segunda derivada, mas eu vou pegar a primeira derivada aqui, menos a primeira derivada aqui. E a primeira derivada aqui eu vou olhar para cá, e a outra eu vou olhar para cá. Eu vou usar só esses 3 pontos. Quer dizer, a primeira derivada aqui vai ser yi mais 1 menos yi sobre h. A primeira derivada aqui vai ser yi menos yi menos 1 sobre h. Então, eu faço uma menos a outra, divido por h. Eu tenho yi mais 1 menos 2yi mais yi menos 1 sobre h. Não precisa nem ser matemático para jurar que essa tem que ser melhor que a outra. Né? Dá para você fazer um negócio com a série de Taylor, então fazer um polinômio de Taylor, fazer uma análise que mostra que essa daqui realmente é melhor. E aí você tem uma matriz. Isso também, segunda derivada também é uma transformação linear. É claro que como você vai precisar do ponto à direita e ponto à esquerda, se você seria então conveniente você pensar assim, ó, eu vou ter aqui do A0 até a n mais 1, mas a segunda derivada só vai ter do A1 até o AN. A menos que você dê alguma dica do que acontece aqui à esquerda e do que acontece aqui à direita. Mas seria uma coisa assim, né? Você vai pegar, ela vai pegar um vetor que tem de 0 até n mais 1. É porque aqui ó, eu fiz a primeira derivada, tem um h. Sim, aqui é o h ao quadrado. Eu pensei que você estava perguntando por que era o H2. Não, por que não era o H2. Tá? Então, vai entrar um cara aqui, ó, que tem y0 até yn mais 1. E vai sair um cara que só tem do y1 até o yn, né? Que ele vai ser o quê? y2 menos 2y1 mais y0, a gente vai botar 1 sobre h2 aqui, né? Até o último que é yn mais 1 menos 2yn mais yn menos 1. E aí significa o quê? Você vai ter esse primeiro, quer dizer, você vai ter aqui 1 menos 2, 1, aí você vai ter uma coluna de 1 até aqui, uma coluna de menos 2 até aqui e uma coluna de 1 até aqui, né? Com 0 e 0 aqui. Uma matriz. Em princípio, isso aqui está, vamos dizer, você vai ter 1 sobre H2 aqui. Esse negócio é uma transformação linear que está fazendo o quê? Você pegou um Rn mais 2, que é uma imitação do espaço das funções.
e aí pegou uma transformação linear desse Rn mais 2 no Rn, que é uma outra imitação do espaço das funções, em que essa transformação, essa matriz é uma imitação da segunda derivada. Então, quando você pensa o problema das equações diferenciais abstratamente, você está pensando no espaço das funções e os operadores que você está usando são derivadas, ou eventualmente até integrais. Quando você discretiza, vira matrizes, mas repara que a intuição geométrica é completamente diferente, né? Quando você estava fazendo sistemas lineares, né, você tem um sistema em R10. A gente usou ideias geométricas que consistiram em pensar que como é que seria isso em R2 ou em R3. Aqui, quanto mais você baixar a dimensão, pior, porque você fica mais longe da realidade. Na verdade, aqui a sua intuição tem que ser olhar para a dimensão infinita, olhar para a função e dizer, bom, isso aqui é derivada, o que eu sei de derivada aqui e tal. Então, é interessante isso, que você tem o Rn, e dependendo da situação, você tem que olhar para baixo, para o R2, ou para o espaço de dimensão infinita, para cima. Isso aqui está, vamos dizer, está fora do escopo do nosso curso, mas, não, mas você vai lidar com isso, eventualmente. Você vai lidar com situações em que as matrizes que aparecem não são matrizes ligadas a sistemas lineares. Ou, quer dizer, você pode até pensar, como, no fim você está resolvendo sistemas lineares, mas tem muito zero, tem muita coisa. Tem algum motivo especial para o resultado parecer de uma soma telescópica? O resultado parece uma soma telescópica. Não, talvez, né? Porque na hora que você integrar isso, a soma telescópica vai aparecer na hora que você integrar. Porque na hora que você integra, basicamente, você vai multiplicar o valor que você tem aqui pelo H. Então, quando você tem, no primeiro, né, da derivada, né, você tem aqui y1 menos y0, y2 menos y1, yn menos yn menos 1. Aí você multiplica, aqui tinha 1 sobre h, aí você multiplica por h, cancela esse, né, e soma. Quando você soma, você tem yn menos y0, que é o f de b menos f de a. Entendeu? Quer dizer, aqui a integral também daria uma matriz que seria uma transformação linear do seu Rn em R, que vai dar um número. Tá? Então, a soma telescópica aparece quando você integra. Nesse sentido, o teorema fundamental do cálculo fica uma trivialidade, porque é uma soma telescópica. Não, mas você pode olhar para isso e... Não, porque a demonstração do teorema fundamental do cálculo é uma soma telescópica. Porque, olha só, você tem f de AB em R. Aí você tem a f'. Suponha que a f' é integrável. Né? Então você vai fazer, o teorema diz isso, que integral de A até B de f' é igual a f de B menos f de A. Demonstração, faça a soma telescópica. Né? Pega o intervalo AB, divide em pedacinhos. Né? Esse aqui é o A0, esse aqui é o AN, e aí faz f de B menos f de A é igual a f de AN menos f de AN menos 1, mais f de AN menos 1 menos f de AN menos 2, mais, etc., mais f de A1 menos f de A0. Aí, isso é só uma telescópio. Cada um desses, você aplica o teorema do valor médio e escreve f' de um xn vezes
AN menos AN menos 1. E aí diz, né, em cada um você substitui por isso. Aí diz, poxa, mas isso é uma soma de Riemann, uma aproximação da integral da F'. Bom, então temos essa história toda para dizer que tem espaços vetoriais e transformações lineares. Posso dar um outro exemplo de transformação linear também, que não tem a ver com isso, mas é outra situação que eu gosto de pensar. Eu gosto de pensar na brincadeira de passar o anel, mas a gente vai fazer uma coisa mais... É assim, você tem N estados possíveis de um sistema e a cada momento esse negócio, você pode estar em um desses N estados e dali ele salta para algum novo estado. É um processo... pode pensar assim, você está trabalhando para a Seleção Brasileira de Futebol e está estudando os adversários do Brasil na Copa do Mundo, então você mapeia de cada time adversário, quando o cara tem a bola no pé, ou na mão, se for o goleiro, né, qual é a probabilidade de no próximo toque ele ficar com a bola ou passar para cada um dos companheiros. Então você tem, vamos dizer, você tem os caras aqui de 1 até 11, mas você pode pensar num sistema qualquer, e aí você chama PIJ igual a probabilidade de passar do estado J ao estado I. Por exemplo, no caso de jogador de futebol, seria isso. O jogador J está com a bola, qual a probabilidade no próximo toque ele ficar com a bola é PI. Ou dele passar para o outro cara, para o outro cara. Então isso dá um vetor, né, dessas probabilidades. Pode ser um estado qualquer, probabilidade dele saltar na próxima etapa para um dos outros estados. Ou eu gosto de pensar que os alunos de estatística matam aula brincando de passar o anel. Não sei se vocês já brincaram de passar o anel. Você tem um anel, aí o cara fica com o anel na mão, os outros ficam com a mão. Quando a gente criancinha, assim, garoto, 4 anos, 5 anos, assim, aí ficam todos com a mão assim, aí o cara vai lá, passa a mão dentro das mãos do outro e ele pode sorrateiramente soltar o anel ou não. Então, ele pode também não deixar o anel com ninguém, ficar com o anel no fim. No fim, alguém que foi designado antes tem que adivinhar com quem está o anel. Tem vagamente, é mais uma coisa de probabilidade mesmo. Mas, entendeu? Você tem N estados possíveis e você pode saltar do estado atual para algum dos outros ou não. E tem uma probabilidade. Quer dizer, eu penso assim, os alunos de estatística matam a aula passando o anel, no final do semestre, eles já mapearam qual é a probabilidade de cada um passar o anel para o outro. Então, tem isso aqui. Repara que se você pegar P1J, P2J até PNJ, o J, obrigatoriamente, ele vai passar o anel para alguém ou ficar com o anel. Ele não pode jogar fora. Então, esses números aqui são números entre 0 e 1, e a soma deles é 1. Porque ou o J passa para o 1, ou passa para o 2, ou passa para o 3, ou fica com o J, ou passa para ele. Tá? Então, vamos fazer essa matriz aqui, ó, P11, PN1, P1N, PNN. Agora observa o seguinte, então essas são as probabilidades de passar. Agora, imagina que você quer inferir como é que esse estado vai evoluir a longo prazo.
Só que você não sabe qual vai ser o estado inicial. Você pode ter um chute inicial, um chute assim, P1, Pn, que sejam as probabilidades, vamos dizer, no caso do anel, vamos dizer assim, tá? Eu sou a banca, eu quero no fim dizer quanto é que eu pago. Né? Esses P's aqui são tão diferentes, esses têm duas índices, esse tem um índice só. Isso aqui é o seguinte, no estágio inicial, tem os N estados e tem a probabilidade de você estar em cada um deles no instante inicial. Então é P1, Pn. Então, se você tem essa distribuição de probabilidades aqui, também a soma aqui também é 1, observa, ó, que depois da primeira iteração, acontece o seguinte, ó, se você tinha probabilidade P1 de estar no estado 1, a probabilidade dele estando no estado 1, continuar no estado 1, é P11 vezes isso. Então, você vai ter P1 vezes P1. Se você estava no estado 2, a probabilidade de, estando no estado 2, passar para o estado 1 é o P12. Então, você tem mais P12 vezes P2 no segundo estado, no segundo momento, você está no estado 1. E assim você vai até P1N vezes Pn. O que é isso? Isso é a probabilidade de, depois de uma iteração, você estar no estado 1. Da mesma forma, você tem aqui Pn1, P1, mais Pn2, P2, mais Pnn, Pn. Isso aqui seria a nova distribuição de probabilidades no segundo momento, depois que deu o primeiro salto. Tá? Inferida a partir do que você tinha. Quer dizer, se eu suponho que a minha distribuição de probabilidades inicial é essa e que as probabilidades de salto são essas, eu tenho isso, que é o produto dessa matriz por esse vetor, isso aqui. Então, aqui você é um modelo de outra coisa, que não é sistema linear, não é equação diferencial, mas também tem uma matriz multiplicando um vetor, também é uma transformação linear. E aqui a ideia é que você itera, agora você aplica de novo, e você quer saber o que isso acontece a longo prazo. Né? Então, exemplos assim de diversas situações em que você pode fazer aparecer uma... Tem outros, mas... Então, em princípio, né, a gente tem o nosso Rn, tem a transformação linear. Quer dizer, a gente pode pensar, em vez de pensar na matriz, a gente pode pensar assim, é um espaço vetorial. O espaço vetorial para nós, vamos dizer assim, para nós é um subespaço de Rn, tá? Em geral, o próprio Rn. E aí você tem uma T de E. Aliás, o E, na verdade, vamos dizer assim, tem um F também, espaços vetoriais, pelo seguinte, a sua transformação pode ir do E, pode ir de um espaço em outro. Esse caso da derivada, por exemplo, né, a gente tinha do Rn mais 1 no Rn, na segunda derivada do Rn mais 2 no Rn, ou pode ser do Rn no Rn. No sistema linear a gente já viu que pode ter de tudo aqui. Então, isso aqui é dito, é linear se
T de U mais V é igual a T de U mais T de V para todo U e V pertencentes a E. E segundo, T de KU é igual a K T de U para todo K pertencente a R e para todo U pertencente a E. Vou fazer mais uma observaçãozinha só, é o seguinte, em alguns momentos da vida a gente tem que trocar o RN pelo CN. Em alguns momentos da vida a gente tem que trocar o RN pelo CN. C dos complexos. Por exemplo, se você tiver com polinômios, pode ser que você tenha que usar coeficientes complexos. Nas equações diferenciais, você viu aparecerem soluções que eram funções de R em C. Então, não, eu estou só dizendo que e que acontece e que a álgebra não muda, porque você faz a matriz com entradas complexas, é a mesma coisa. Ainda mais se você trabalhar assim em abstrato. Vamos dizer, na hora da conta você vai ter um A mais BI e tal, vai ter uma multiplicação mais esquisita, mas abstratamente é tudo a mesma coisa. E como isso vai acontecer na sua vida, na engenharia elétrica acontece. Você tem lá situações. A sua é qual? Elétrica também? Na engenharia elétrica acontece às vezes. Você tem lá um circuito, RLC, sei lá, uma merda qualquer lá e aparece números complexos. Quantas transformações que façam de RN, por exemplo, para, sei lá, não só para símbolos, como, por exemplo, para inteiros, para essas coisas? Não, mas aí já não é álgebra linear, é álgebra, mas não é linear. Porque a álgebra linear trabalha com escalares que são coisas que você multiplica e divide. Em inteiros você não divide. A não ser que sejam inteiros módulo P, para P', alguma coisa assim. Mas em alguns aspectos é muito parecido também. Porque você pode ter isso aqui, com essas propriedades aqui, você tem muitas semelhanças. Então, na verdade, a gente já... É um fato, né, que toda transformação linear em Rn é dada por uma matriz. Mas, eventualmente, a gente vai tem alguma vantagem da gente pensar a transformação, às vezes sem a matriz. Sei lá, imagina, você está em R3, tem um eixo assim, você quer rodar em torno do eixo. Mas como é que é essa matriz de rotação? Porque o eixo está aqui, né? Entendeu? Então, você tem que pensar a transformação antes da matriz. E mais, uma coisa que a gente pode discutir é que, eventualmente, numa situação assim, é conveniente você usar outra base. Quer dizer, se o seu eixo é assim, digamos que está aqui, pensa o eixo passando pela origem. É muito mais razoável você usar aqui o E3, por exemplo, quer dizer, o epsilon 3, e usar o plano perpendicular aqui e escolher um epsilon 1 e um epsilon 2 aqui ortogonais, aqui ortogonal, e ficar com uma base, um sistema de coordenadas assim. Oi. Não, aqui eu estou pensando numa rotação mesmo. Pensa uma rotação em torno de um eixo que está assim. É razoável, porque o que vai acontecer? Pensa só o seguinte, a transformação linear ela é dada assim. Tudo bem, a gente já sabe que toda transformação dada por uma matriz tem essas propriedades. Mas a rotação tem essa propriedade também, né? Porque você, como roda tudo, a soma roda, né? Roda os dois caras, roda o paralelogramo todo, a diagonal roda junto. Se você multiplica o cara por escalar, roda a reta toda. Então, ela é linear.
Mas ela não, essa daqui não veio dada de fábrica como uma matriz. Então, em problemas de mecânica, simples assim, é possível você imaginar situações em que você tem uma transformação linear, mas ela não tem uma matriz dada. Mas é interessante você começar a pensar o seguinte, que as coordenadas do vetor são só um código para você recuperar o vetor. E você pode usar bases diferentes. Quer dizer, a gente viu que, vamos dizer, o espaço vetorial tem uma base. Quando é o Rn, ele tem a base canônica. Quando ele é um subespaço de Rn, estou aqui em Rn, Rn é o R3. Aí pego esse cara daqui. O E3 está aqui, o E1 está aqui, mas não está nesse espaço, e o E2 está aqui, mas também não está nesse plano. O plano está cortando aqui. Então você vai ter que... Ele é dimensão 2, você vai ter que arrumar dois caras para ser a base dele. E aí você vai codificar cada elemento desse cara aqui com um par ordenado, que você vai saber o que esse par ordenado representa desde que você tenha a base. Muito bem. Agora imagina exatamente essa situação aqui, ó. Você tem isso aqui. Aí você roda de θ. Primeira coisa, nesse eixo aqui, todo mundo fica parado, né? Está rodando em torno do eixo. Né? E o eixo rodou em torno do eixo, o eixo está parado. E esses dois caras, vamos desenhar eles aqui no chão. Assim, né? O ε1 está aqui e o ε2 está aqui. Digamos que o ε3 está apontando para cá. E que esse negócio gira, na rotação assim, gira para cá num certo ângulo alfa. Sim, no sentido trigonométrico. Então, ó, esse cara daqui é o rodado do ε1. E o rodado do ε2 está aqui. Tem mais alfa aqui. Esse é o rodado do ε2. O rodado do ε1, vê se não é claro. Ó. Se eu fizer cosseno alfa vezes ε1 mais seno alfa vezes ε2, eu tenho esse cara. Rodado de ε1 é igual a cosseno alfa vezes ε1 mais seno alfa vezes ε2. E o rodado do ε2 é igual a menos seno alfa ε1 mais cosseno alfa ε2. Certo? Assim, então. Bom, e o rodado do ε3 é o próprio ε3. Então, eu sei uma coisa. Se eu pegar um vetor V do meu espaço e escrever como x1 ε1 mais x2 ε2 mais x3 ε3, o rodado de V eu sei agora. O rodado de V é x1 rodado de ε1 mais x2 rodado de ε2 mais x3 rodado de ε3. Claro que ele vai estar escrito nessa base, porque ele vai ter escrito como uma combinação linear de ε1, ε2 e ε3. Na verdade, ó, eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso convencionar o seguinte, nessa base, vamos chamar ε1, ε2, ε3, isso aqui de base beta. Então, na base beta, se eu escrever 1, 0, 0, botar um betazinho aqui, isso é o ε1. Se eu escrever 0, 1, 0, isso é o ε2, e 0, 0, 1 é o ε3. E se eu escrever x1, x2, x3 na base beta, isso é o meu V.
Agora, o rodado de V é x1 vezes o rodado de ε1. Bom, o rodado de ε1 está aqui, ó. Isso aqui é cosseno alfa, seno alfa, zero. Tem zero na base beta. Esse daqui é menos seno alfa, cosseno alfa, zero. E esse daqui é 0,01. Então, isso aqui é x1 vezes cosseno alfa, seno alfa, zero, mais x2 vezes menos seno alfa, cosseno alfa, zero, mais x3 vezes 0,01. Que é a mesma coisa, né, que essa matriz, vou botar beta, beta, cosseno alfa, seno alfa, zero, menos seno alfa, cosseno alfa, 0,001, x1, x2, x3. Então, na verdade, o que eu estou vendendo aqui é que a transformação linear ela tem uma matriz para cada base que eu escolha. Na verdade, né, porque aqui eu fiz R3 em R3, mas na verdade eu tenho o E, que tem uma base, o F, que tem uma base, e se eu fixar uma base para o E e uma base para o F, a transformação linear vai ter uma matriz que vai pegar um vetor escrito nessa base e vai dar o transformado dele escrito na base de cá. E dependendo da situação, você pode conseguir expressar melhor a sua transformação numa base que não é a canônica. Pode ser que as coisas fiquem mais claras, né? Ou seja a única maneira possível para começar. Então, quer dizer, acho que eu devia escrever isso mais explicitamente, né? Quer dizer, de certa forma, você começa em Rn e diz, bom, eu tenho um sistema linear, tenho a matriz, toda matriz dá uma transformação linear. No momento que você abstrai e diz, não, eu tenho a transformação linear como uma coisa abstrata, eu tenho base como uma coisa abstrata, você vê que você pode criar a matriz da transformação linear a partir, dependendo das bases que você escolheu. E isso é uma arte importante, eventualmente você conseguir mudar a base, que de certa forma é como você mudar o sistema de coordenadas para ter uma expressão mais simples para a situação com que você está trabalhando. Vamos dizer, o que isso aqui basicamente quer dizer, né? Quer dizer que você tem aqui um espaço E, base alfa, um espaço F, base beta, e uma transformação T linear. Aí você tem na base alfa, digamos aqui você tem ε1, εn. A base beta, isso aqui é o alfa. A base beta, vamos usar assim, delta 1, delta m. Então, se você pegar o vetor x1, xn na base alfa, isso significa x1, ε1, mais xn, εn. Mesma coisa aqui. Mas, digamos que você tenha, o que você precisa saber? Você precisa saber quem é o t de ε1. O t de ε1 vai ser um certo A11 delta 1 mais A21
delta 2 mais A M 1 delta M. Até o T de epsilon n, que vai ser A1n delta 1 mais A2n delta 2 mais AMN delta M. E aí você sabe o quê? Que T de x1 epsilon 1 mais xn epsilon n é igual a x1 T de epsilon 1 mais xn T de epsilon n. Observa que isso daqui, ó, isso daqui é o A11, A21, AM1 na base beta. Esse daqui é o A1N, é AMN, A2N, na base beta. Tá legal? Quando você tem a base alfa, isso aqui significa pegar esse vezes o primeiro, esse vezes o segundo. Aqui a mesma coisa. Né? Isso aqui é A11 vezes delta 1, mais A21 vezes delta 2, mas isso é mais AM1 vezes delta M. Então, se você escrever isso aqui significa, se você olhar para esse cara e quiser escrever na base beta, isso aqui vai ser x1 vezes esse escrito na base beta, que é A11 AM1 mais xn A1n AMN, que nada mais é, né, que essa matriz A11 AM1 A1n AMN vezes x1 xn. Ou seja, a matriz da transformação linear correspondente a escolher a base alfa aqui e a base beta aqui, tem nas colunas o transformado de cada um dos vetores dessa base escrito nessa base de K. E aí essa matriz, quando você pega um vetor aqui, escreve nessa base, aí multiplica por essa matriz e você tem a imagem dele escrita nessa base. Então, esse é porque eu estou falando isso, porque a gente vai começar a fazer coisas e tal, mas vamos dizer, não diria uma ferramenta, mas uma atividade básica da álgebra linear, você pegar um problema que tem uma matriz. E aí você olha essa matriz como uma transformação linear e diz, bom, como transformação linear, eu posso escolher outra base. Essa é a matriz. Você pode dizer assim, essa é a matriz da minha transformação linear, porque eu estou na base canônica. Mas eu posso escolher uma outra base, de forma que a matriz dessa mesma transformação fique mais simples. Vai ter uma interpretação toda matricial que é a seguinte, quando você muda de base, né, tipicamente, existe uma matriz, sempre dadas as duas bases, existe uma matriz que muda de uma base para outra. Não, estou supondo que eu sei isso. Quer dizer, tá? Se eu souber isso, porque para saber a transformação linear, a ideia é a seguinte, né? Se eu sei, por essa conta aqui, eu sei que eu sei transformado de x,
se eu souber o transformado de cada um dos caras da base. Se eu souber esses caras escritos naquela base, eu sei esse aqui escrito naquela base. Talvez um exemplo numérico seja fazer aquela rotação, né? Na verdade, na rotação, vamos pensar nossa rotação lá. Então, vamos dizer que o nosso eixo aqui é 1. Está aqui a origem. Então, a gente quer girar em torno desse eixo de um ângulo alfa. Bom, para isso, a gente precisa, vamos ter que fazer um trabalho, como a gente não tem produto vetorial, mesmo, porque em R3 tem uma simplificação de usar o produto vetorial, mas a gente vai ter que pegar esse plano aqui, né? Aqui a gente vai ter que usar esse cara, um epsilon 3 aqui. A gente pode ou não escolher ele unitário, a gente pode não escolher ele unitário, vamos deixar aqui o epsilon 3 igual a 1, ou normalizar ele, dividir por raiz de 3. Vamos deixar assim mesmo. Agora a gente precisa aqui de um epsilon 1 e um epsilon 2 que estejam nesse plano e sejam perpendiculares ao epsilon 3. Só que, infelizmente, nós ainda não podemos falar de produto escalar, porque as ordens superiores são produto escalar é só na outra prova. Mas seria o caso aqui. Mas vou dizer assim, o produto escalar em R3, né, o produto escalar é o seguinte, né, o produto escalar de U por V é igual a norma de U, norma de V, cosseno θ, sendo assim U, V e θ. Aí você faz as contas, eu acho que eu vou economizar, não vou fazer essa conta hoje, mas tem na minha aula de CVGA, está no vídeo. Tá? Isso aqui, nas coordenadas, se você botar as coordenadas U igual a U1, U2, U3, e V igual a V1, V2, V3 na base canônica, então isso aqui vai dar U1, V1, mais U2, V2, mais o 3, V3. Então, é claro, os caras vão ser perpendiculares quando o cosseno θ for zero. Então, quando o produto escalar for zero. Então, achar um cara perpendicular aqui, vamos dizer, um cara perpendicular fácil aqui, né, seria você botar 1 menos 1, 0. Bom, um outro seria talvez, né, o problema é que você não pode botar menos 1, 1, 0, porque ele é múltiplo desse. Né? Mas você pode botar 1, 1, 1, 0. Só que 1, 0 é perpendicular a esse, mas não é perpendicular a esse. Entendeu? Você precisa agora fabricar um outro. Né? Talvez uma coisa assim, né? Meio menos 1, né? Não, mas meio menos 1 dá, né? Porque aqui, meio menos meio, 0, deu. E aqui vai dar meio mais meio menos 1, deu também. Então, chutando assim, achamos esses caras. Tem um problema, que como eles não são do mesmo tamanho, né? Porque quando porque eu quero usar o seguinte, né? Que quando eu tiver aqui o epsilon 1 e o epsilon 2, para eu fazer aquela coisa do cosseno e seno, eu preciso que eles sejam do mesmo tamanho, né? Não, mas eu estou em R3.
esse cara aqui foi dado, ele é 1. Esse cara já está aqui, não posso mudar ele. Né? Então, mas eu posso normalizar, quer dizer, o tamanho desse cara daqui é raiz de 2. Né? Então eu posso trocar esse daqui, não é? Eu posso fazer assim, né? Epsilon 1 igual a raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, 0. E o epsilon 2, o tamanho disso daqui tem 1, mais 1 meio, 3 meios é raiz de 3 meios, né? Raiz de 3 meios. Então, você vai ter que dividir por raiz de 6 sobre 3, né? Quer dizer, multiplicar por raiz de 6 sobre 3. Dividir por... Não, porque isso aqui vai dar... Não, porque você tem aqui raiz de 3 meios, né? 1/4 mais 1/4 mais 1, raiz de 3 meios. Então, isso aqui vai dar... Só que você tem que dividir por isso. Então, você tem que multiplicar... Então, na verdade, você vai ter que fazer... Na verdade, você quer fazer... Multiplicar por isso daqui, que é raiz de 6 sobre 3. Então, você multiplica aqui por raiz de 6 sobre 3, você tem raiz de 6 sobre 6, raiz de 6 sobre 6 e menos raiz de 6 sobre 3. Hã? Eu estou pegando a norma do vetor. Em R2, você tem o vetor, aí ele tem as coordenadas x, x1, x2, que são os catetos desse ângulo. Então, esse tamanho daqui é raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então, se você dividir ele pela norma dele, você vai ficar com um cara aqui de tamanho 1. Né? Em R3, vamos dizer, ele tem uma terceira coordenada aqui. Com as duas primeiras, você fez isso e obteve isso aqui. Agora, esse cara é cateto e tem um outro cateto aqui que é o x3. Então, você vai ter x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, raiz quadrada. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, usando aquela fórmula do produto escalar, eu fabriquei esses dois caras que são perpendiculares a esse e que são perpendiculares entre si. Agora eu quero botar eles do mesmo tamanho, só que um tem tamanho raiz de 2 e o outro tem tamanho raiz de 3, raiz de 6 sobre 2. Então, um eu tive que dividir por raiz de 2 e o outro eu tive que dividir por raiz de 6 sobre 2. Não, eu dividi por raiz de 2, que é multiplicar por raiz de 2 sobre 2. Então, vamos ver se está certo. Aqui você tem 6 sobre 36, mais 6 sobre 36 são 12 sobre 36, mais 6 sobre 9, que são mais 24 sobre 36, com 12 sobre 36, 36 sobre 36 dá 1. Então, você tem aqui epsilon 1 igual a a raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, 0. Epsilon 2 igual a raiz de 6 sobre 6, menos raiz de 6 sobre 6 e raiz de 6 sobre 3. E epsilon 3, ele pode dividir também, né? Por raiz de 3, também pode botar, já que está normalizado, vamos botar raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. Pronto, todos são unitários. Tem um problema aqui, que é o seguinte, né? A gente teria que verificar que a gente não sabe se a figura é assim ou se o epsilon 1 está para cá e o epsilon 2 está para cá. Hã? Faz diferença porque, olha só, se eu fizer aqui epsilon 1, epsilon 2, e eu estou vendo daqui e eu quero girar assim,
eu boto cosseno θ ε1 mais seno θ ε2 vai ser esse aqui, que é o rodado desse. E agora, se esse aqui for o ε2, eu tenho que trocar, tenho que botar ε2 e ε1 aqui. Né? Entendeu? A figura é essa, se o ε1 está aqui, o ε2 está aqui. Aí tem isso. Não, mas é porque eu vou fazer as contas, eu não tenho... uma vez que eu ligar as contas, eu não sei se está assim ou se está assado. Então, a rigor, a gente teria que verificar se esses caras estão orientados corretamente. Tem uma maneira de verificar nas contas aqui, o sinal determinante diz, o produto vetorial também diz. Eu vou, para não carregar demais a quantidade de coisas que eu estou introduzindo assim do nada, vou fazer de conta que é isso mesmo, vamos dizer, que a gente vai rodar, vai usar essa fórmula, pode ser que em vez de estar rodando para cá, a gente esteja rodando para cá. Tá? Num problema concreto de engenharia, você vai ter que se preocupar. Se está rodando para cá é uma coisa, se está rodando para cá é outra. Né? Pode dar um problema assim, queimar todas as linhas de transmissão, uma coisa relativamente séria. Mas, então, com essa base aqui, o fato é o seguinte, a nossa transformação vai ser T de ε1, que vai ser isso aqui, ε1, chamar de R, né? R de ε1 vai ser cosseno alfa ε1 mais seno alfa ε2. Isso aqui é o R de ε1. E o R de ε2 vai ser menos seno alfa ε1 mais cosseno alfa ε2. Então, está aqui, vai ser cosseno alfa, seno alfa, 0. R de ε2 igual a menos seno alfa, cosseno alfa, 0. E o R de ε3 vai ser 0, 0, 1, porque ele fica parado. É porque aqui, ó, está aqui assim, né? Rodou para cá, alfa. Aqui está o ε2 e aqui está o ε1. Então, o seno de alfa é esse tamanho aqui, que corresponde a essa coordenada aqui. Então, aqui você tem menos seno alfa, ε1. E o cosseno está aqui. Esse cara daqui é cosseno alfa, ε2. Bom, então a nossa transformação faz isso, né? Ela vai pegar um cara... Vou apagar isso... Apagar aqui, e ela vai pegar o cara que é x1 ε1 mais x2 ε2 mais x3 ε3 e vai levar em x1 rodado de ε1 mais x2 rodado de ε2 mais x3 rodado de ε3. Então a matriz vai ser essa, vai ser cosseno alfa, seno alfa, 0, menos seno alfa, cosseno alfa, 0, 0, 0, 1, x1, x2, x3. Aí você fica todo feliz, mas não terminou. Não terminou porque você não recebe o x escrito assim. Você recebe ele na base canônica. Você recebe um certo... vou até mudar aqui, vou chamar isso aqui de y1, y2, y3, trocar tudo aqui, vamos dizer, se for isso aqui, y2, y3, y1, y2, y3, y1, y2, y3, tudo bem, mas você não recebeu isso, você recebeu o seu x igual a x1, x2, x3, que não era na base alfa, ele era x1 é 1,
mais x2 é 2, mais x3 é 3. Então, na verdade, você tem que escrever esse cara dessa maneira. A maneira mais simples é escrever o E1 em termos de epsilon1, epsilon2, epsilon3, o E2 em termos de... Entendeu? Você vai fazer uma coisa assim, ó, você vai pegar, dizer 1, 0, 0 é igual a alguma coisa vezes raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2, 0, mais alguma coisa vezes raiz de 6 sobre 6 menos raiz de 6 sobre 6, raiz de 6 sobre 3, mais alguma coisa vezes raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. Você tem um sistema linear para resolver aqui. Isso é só para escrever o epsilon 1, o outro para escrever o epsilon 2. Você vai ter que escrever, isso aqui é uma variável, vamos dizer, alguma coisa, tá? E para depois você substituir aqui. Ou, sei lá, você escreve direto, mas vai, de qualquer maneira vai... aqui, não, vamos dizer, é horroroso, mas aqui tem uma coisa que vai simplificar a nossa vida, quando a gente tiver o produto escalar, é que pelo fato desses vetores serem ortogonais 2 a 2, essa mudança vai ser muito mais fácil. Mas o quadro é basicamente o seguinte, ó. O que você tem é uma máquina, assim, né? Que recebe aqui o y1, y2, y3, na nossa base alfa, digamos que essa aqui, né? E cospe o R de y1, y2, y3 escrito na base alfa também. Né? Quer dizer, ele pega e faz o quê? Pega essa matriz aqui, ó, cosseno alfa, seno alfa 0, menos seno alfa, cosseno alfa 0, 0, 0, 1, vezes y1, y2, y3 e cospe. Só que o que você está recebendo é o x1, x2, x3 na base canônica. E você quer sair aqui o R do seu x1, x2, x3 escrito na base canônica também. Basicamente é uma coisa assim, quer dizer, você tem um equipamento que veio da China e ele pede uma entrada que não é o que você tem para botar aqui na entrada. E com a entrada que não é a que você tem, ele cospe uma saída que não é a que você quer. Então você tem que ter alguma coisa que transforme aqui, né? Que entre esse cara aqui e saia isso aqui. E depois uma que pegue isso aqui e devolva isso aqui. Mas isso é justamente esse sistema que a gente tem que resolver, que muda as coordenadas da base canônica para a base alfa. E esse aqui é o contrário, muda da alfa para a base canônica. O fato é que essas máquinas aqui também são matrizes. Quer dizer, aqui você vai ter uma matriz M, né, que vai pegar x1, x2, x3 e vai dar o y1, y2, y3. Aí você cospe ele aqui. E aqui você vai pegar, aqui a matriz vai ser a m-1, vai ser a inversa, porque ela vai pegar um cara aqui e vai cuspir um cara aqui. Então, se você encontrar uma, você encontra a outra.
Não, mas vamos dizer, no fim, aí você diz, ó, agora sim, agora eu fecho a minha máquina aqui e entra isso e sai aquilo. Aqui dentro tem esse negócio todo. Quer dizer, tipicamente, que horas são? Então, tipicamente a história é a seguinte, né? Você quer uma matriz R, que pegue o quê? Pega aqui o x1, x2, x3, né? E deu o seu, isso aqui, sai o cara na base canônica. Só que o que você tem é uma matriz, vamos dizer, R, essa daqui, assim, vamos chamar uma R til, que ela não recebe o seu x1, x3. Quer dizer, a sua R til, vou botar ela aqui assim. Então você tem que pegar o seu x1, x2, x3, multiplicar por uma matriz M aqui, para esse cara daqui ser aceito por essa matriz. Agora ele está escrito na base que foi usada aqui. Aí ele te cospe um cara aqui que não é na base canônica. Isso aqui não é na base canônica. Aí você multiplica por M a menos 1, que transforma para a base canônica. Então é muito, vamos dizer, mudar base, na verdade, é encontrar, né, é escrever R igual a M, R til, M menos 1. De certa maneira é assim, ó, essa matriz aqui é mais simples. Então você escreve essa como produto disso, de maneira que essa seja mais simples. Vamos dizer, pode ser que você tenha essa e queira simplificar, achar uma mais simples aqui, ou que você tenha essa e queira achar essa. Então, você tem duas ferramentas aqui, né? Uma é dizer, bom, a minha transformação linear eu posso escrever ela por matrizes diversas, dependendo das bases que eu escolha nos meus espaços. E eu sempre posso pegar a mesma transformação escrita numa base aqui e outra base ali, e transformar para outras duas bases por meio de matrizes que fazem as mudanças de base. Então, no fim, vira tudo multiplicação de matriz. Bom, eu nem falei o que é multiplicação de matriz, mas a multiplicação de matriz vai ser a composição das transformações. Então, a gente vai estar estudando as transformações lineares. Eu acho que a ênfase do curso não vai ser tanto mudar a base, mas hoje eu estou querendo mostrar um pouco assim os espaços, as transformações, como podem aparecer e o que é o jogo aqui. Tipicamente, o jogo é sempre assim, achar a base que simplifica a transformação, ou as bases que simplificam a transformação. E como mudar de base é trabalhoso, e a gente vai ver que quando as bases são ortogonais, mudar de base é mais barato, então, quando puder ser bases ortogonais, melhor. Por sorte, em uma série de problemas interessantes, aparecem bases ortogonais. Então, isso vai ser nosso caminho. Hoje eu vi que há um movimento, dizer, não, vamos mudar esse negócio, ficar sempre fazendo as mesmas questões. Já fiquei assim, poxa, eu já estou com a minha máquina, eu faço a matéria, depois resolvo as questões das provas anteriores, não sei se agora ele vai mudar, vai querer fazer uma prova diferente, mas acho que, não sei, assim.